Olá, galera, tudo certo? Tudo bom? Quero trocar uma ideia contigo. Gente, bem-vindo ao canal. E você já parou para pensar que por que existe tanta hostilidade contra a Bíblia, contra o cristão, contra o crente, né? Contra o evangelho? Por que existe tanta hostilidade? Por que se fala tanto, por exemplo, que a Bíblia ela é intolerante, que Deus é intolerante, que o cristão é intolerante? Bom, a gente precisa pensar sobre o assunto e me deparando com essas ideias, eu preciso pensar de onde elas surgem, por que isso acontece. Pensa comigo, existe diferença entre falar de e falar sobre. Quando eu falo de algo, é porque eu estou inserido no contexto daquilo. Quando eu falo sobre algo, é porque eu estou de fora para dentro, eu estou observando de fora para dentro, certo? Então, eu posso falar sobre a mulher, porque eu não sou mulher. Mas eu não posso falar da mulher, entende? É essa a diferença, basicamente essa diferença. Quando nós falamos sobre, por exemplo, o Evangelho, a Bíblia, é interessante que a gente, quando fale do Deus da Bíblia, que é o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o Deus que é descrito na Bíblia, que é revelado na Bíblia como Deus Criador, eu busque na fonte bíblica as instruções desse Deus que se revela na Bíblia. O que está acontecendo muito, na minha percepção, é que muitas pessoas estão falando sobre Deus, mas buscando conhecimento desse Deus em outros lugares que não é a Bíblia onde ele se revela, entende? É como se eu quisesse, por exemplo, querer conhecer a história do Internacional, do Esporte Clube Internacional de Porto Alegre, no ambiente do Grêmio, entende? Então é como se eu quisesse conhecer toda a história do Inter indo no Museu do Grêmio. Não faz sentido. Então quando eu falo, por exemplo, de Deus, que Deus é que eu estou falando? De que Deus é esse? Eu estou falando do Deus Criador, daquele Deus que se revela nas escrituras sagradas, na Bíblia, em Jesus Cristo. Então, não faz sentido eu buscar informação em outro lugar sobre o Deus que se revela nas Escrituras. Não faz sentido isso. Então, para que eu possa conhecer de fato o Deus das Escrituras, eu tenho que buscar nas Escrituras informações de como ele pensa, de como ele se revela, entende? Então é nesse sentido que eu acredito que muitas pessoas hoje estão falando de Deus sem estar envolvidos com Deus, entende? Faz sentido isso para você? É basicamente eu querer falar de alguma coisa que eu não tenho relacionamento, que eu não tenho convívio, né? Agora, cada um pode acreditar no que quiser, todo mundo é livre para acreditar. Se alguém quiser crer que um lápis é um deus, essa pessoa vai crer que um lápis é um deus e tomara que ela seja feliz com isso. Agora é o seguinte, se eu estou dizendo que o Deus que eu creio é o Deus da Bíblia, eu não posso buscar secularmente informações ou definições sobre esse Deus da Bíblia. Entende? As coisas seculares, elas podem até me dar um norte, me ajudar no entendimento da onde desse Deus se revela. Entende isso? Faz sentido? Por quê? Porque toda vez que eu falo, por exemplo, que Deus é intolerante, eu estou baseando essa minha informação no quê? Entende? Eu estou baseando isso simplesmente numa frustração que eu tenho, ou num pensamento de que eu, no lugar de Deus, faria diferente, né? Da onde está saindo essa ideia? Então, basear os meus pensamentos em paralelos que não fazem sentido vão confundir a nossa mente. Se eu quiser falar de Jesus Cristo, eu sem dúvida nenhuma, eu tenho que estar inserido no contexto bíblico, entende? E uma outra coisa que confunde muito
toda essa ideia é pegar um texto bíblico, por exemplo, ou a literatura bíblica, e tentá-la exprimir num jeito ocidental de pensar, entende? A Bíblia ela é oriental, né? Ela está em uma outra ideia de contexto escrita. Então, basicamente, eu não consigo, com o jeito ocidental de pensar, entender a Bíblia que foi escrita de uma maneira oriental, né? A própria conjugação de verbos no grego são bem diferentes do que nós temos em português, por exemplo. Entende? Então, não faz sentido eu querer buscar entender Deus, né? Qual Deus? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que se revela como criador de todas as coisas, num lugar onde ele não se revela. Faz sentido isso? Então, se eu quero entender se Deus é ou não é tolerante, ou se Deus é ou não é intolerante, eu tenho que olhar para o texto bíblico e ver o seu contexto histórico, político, geográfico, né? O contexto espiritual. Toda essa ideia vai me nortear para uma interpretação mais assertiva do que diz as Escrituras. Não faz sentido eu falar de Jesus Cristo sem conhecer ou sem entender a revelação dele nas Escrituras. Gente, fé sem entendimento, tá? É qualquer coisa menos fé. Fé sem entendimento é misticismo, entende? Então, eu tenho fé em Cristo, eu tenho fé em Jesus Cristo. Qual é o lugar onde Jesus, o Cristo, o Messias, se apresenta, se revela? Nas Escrituras, na Bíblia. Então, entenda que é lá que eu preciso buscar informações sobre o Cristo revelado. Não adianta eu correr para o marxismo ou coisas semelhantes para tentar entender o Deus da Bíblia. Entende? Não faz sentido isso. Quer entender Deus, o Deus Criador, o Deus que nós cremos que criou todas as coisas, que fez os céus e a terra, o Deus que se revelou a Abraão, Isaac e Jacó, que a partir do povo de Israel estabeleceu um sacerdócio para o mundo e que em Cristo todas essas promessas se cumprem. A gente precisa entender, a gente precisa olhar para a Bíblia, a gente precisa olhar para aquilo ali, entende? Claro que alguns outros textos, né, paralelos, como por exemplo, as cartas dos pais da igreja, por exemplo, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto século, tá? Então, não faz sentido eu tentar buscar um conhecimento de Deus aonde ele não se revela. Por isso é que essas crenças estranhas existem. Ah, Deus é intolerante porque ele fez isso, 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 isso. Como assim? Isso está baseado no quê? Entende? Então, quer conhecer o Deus Criador? Quer conhecer o Deus que criou, que nós cremos que criou os céus, a terra e tudo que existe, tudo que está debaixo da terra, de cima do céu e tudo, e tudo, e tudo? O Deus que trabalhou por toda a história da humanidade para redimir o povo e que isso se faz realidade em Jesus Cristo? Eu te apresento as Escrituras Sagradas. Lendo ali com seu contexto, ler as Escrituras de uma forma onde eu penso de uma maneira oriental e não ocidental, isso tudo vai me facilitar entender o passo a passo. Por que as coisas aconteciam? Por que Deus falou daquele jeito? Qual era a intenção dele? Entende? Então fica a dica. Não busque simplesmente conhecer o Deus da Bíblia sem ser na Bíblia.
Busque conhecer o Deus Criador, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, esse Deus que se revela. Aonde ele se revela? Agora, se você quer crer num outro Deus, numa outra revelação, aí é com você. Agora, não, por exemplo, não mencione Jesus Cristo nos padrões onde existe uma outra revelação, alguma outra coisa criada, como Paulo diz, é um outro evangelho. Entende? Tá? Quando você fala de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Messias, não busque no budismo, em qualquer outra crença, conceito sobre Cristo. Não faz sentido isso. Tá? Então, é por essas e outras que existem essas ideias de que Deus é mau, de que Deus criou o mal, de que a Bíblia precisa ser alterada. Tá entendendo? Falar em alteração, todo o processo bíblico, ele trabalha para que eu seja mudado, não para que a Bíblia seja mudada, né? Existe um contexto, ou melhor, existe uma ideia política que diz que se eu mudar o ambiente, as pessoas mudarão com o ambiente. A Bíblia já tem uma ideia contrária disso, né? A Bíblia está dizendo o seguinte, olha, se para mudar o ambiente você precisa mudar as pessoas, entende? É como se eu juntasse um monte de pessoas numa ilha e dentro daquela ilha, essas pessoas que fossem para lá fossem todas crianças, né? Essas pessoas não conheceram, nunca viram roubar, nunca viram matar, nunca viram nenhum tipo de maldade. A pergunta é, elas vão crescer sem uh, sem expor maldade? Estudos mostram que não. Estudos mostram que mesmo que pessoas que nunca presenciaram um ato violento podem ser violentas. Por quê? Porque não é o ambiente, é simplesmente a pessoa. Então, a ideia bíblica vai dizer que eu preciso olhar para dentro do meu coração e mudar a partir de mim, muda-se também o ambiente. Entende? É nesse sentido. A gente precisa deixar de falar sobre para tentar falar de. E para falar de, a gente precisa ter a experiência com aquele assunto, a experiência com aquele livro. Eu convido e desafio você a ter experiências na leitura bíblica. Convido você e desafio você a ter experiência lendo sistematicamente as Escrituras Sagradas. Com paciência, com calma, sem tentar colocar o teu jeito de pensar em cima de um texto. Aquilo ali tem ordem, aquilo ali tem propósito, né? Então, entenda que não faz sentido nenhum tentar entender o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que se revela nas Escrituras, através de outro meio que não seja as Escrituras. Entende? Faz sentido? Deus abençoe você e fica na paz de Cristo. Em nome de Jesus.